Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Alô aqui, trazendo mais uma aula de matemática aí. E pessoal, a gente vai dar continuidade no nosso curso aqui de números complexos. E na aula de hoje, a gente vai falar sobre um assunto que a gente já falou um pouquinho no começo do ano, lá naquela semana de nivelamento, né? Que é sobre polinômios, né? Então, essa aula de hoje aqui, ó, eu estou me baseando no capítulo 2 do Fundamentos da Matemática Elementar aí do IESE, né, volume 6, que esse volume aí, ele é sobre complexos, polinômios e equações, né? Então, na aula de hoje a gente vai estar falando sobre polinômios. Tudo bem? Bom, pessoal, então, na nossa última aula, a gente falou aí sobre números complexos, né? Que são números que eles têm uma parte real e uma parte imaginária, né? São esses números bidimensionais aí, que eles não podem ser representados com uma única reta real, mas eles precisam de um plano para ser representados, né? Então são números aí bidimensionais. E uma das grandes utilidades dos números complexos está justamente no fato de tá no fato de você conseguir resolver equações polinomiais, não é? Então, por exemplo, se você pegar lá x² mais x mais 1 igual a zero, isso aí é uma equação do segundo grau que, se você faz o Bhaskara, né, para resolver, você acaba aí se deparando com um delta negativo, não é? Então, antes, né, dos números complexos, a gente não tinha solução para essa equação. Mas agora que a gente estudou que existe, né, raiz de número negativo, você consegue tirar a raiz de número negativo através dos números complexos, essa equação aí, né, x² mais x mais 1 igual a zero, ela se torna possível de ser resolvida. Tudo bem? E essa daí, pessoal, ela é uma equação polinomial, né? Então, como os números complexos, eles são aí uma ferramenta para a gente resolver equações polinomiais, no caso aí eu dei uma equação polinomial de segundo grau, né? Mas você pode também querer resolver uma equação polinomial de terceiro grau, de quarto grau, de quinto grau, tudo bem? Só que antes da gente partir para a resolução dessas equações polinomiais, a gente vai falar então sobre o que é um polinômio, né? Então, na aula de hoje, a gente vai ver aí o que são polinômios, as operações que a gente pode fazer com polinômios e as propriedades aí que os polinômios têm, né? Mas, professor, a gente já não estudou um pouquinho sobre polinômios? Sim, a gente estudou polinômios, pessoal, só que a gente estudou polinômios no campo dos números reais, tudo bem? Aqui, a gente vai estar estudando polinômios no campo dos complexos, tá? Então, você vai poder usar toda a teoria que a gente aprendeu na aula passada aqui, tá? Porque aqui a gente tem polinômios complexos. Polinômios reais, eles são um subconjunto, né, dos polinômios complexos. Então, se você trabalha só com complexos reais, né, com complexos sem parte imaginária, você está trabalhando nos reais, tá? Então, tudo que a gente estudou de polinômio, a gente vai dar uma revisada aqui, ao mesmo tempo que a gente vai estar acrescentando aí toda a matemática complexa em cima disso, tá bom? Por isso que esse capítulo polinômios e o seguinte, né, o capítulo 3 que a gente vai estudar provavelmente na aula que vem, porque acho que na aula de hoje não vai dar tempo, mas o capítulo seguinte, que é sobre equações polinomiais, que a gente vai pegar polinômios e igualar a zero, né? A gente vai estar estudando ele no contexto dos números complexos, tá? Por isso que polinômios é trazido junto com complexos nesse livro do IESE, né? Porque você vai estudar na visão dos números complexos isso aí. Tranquilo? Bom, dito isso, vamos aqui então para a definição de polinômio. Bom, pessoal, polinômio, a gente vai ter uma sequência de números complexos, tá bom? Que vão ser aí os nossos coeficientes.
Então, aqui, a gente vai falar sobre a definição de polinômios. Tudo bem? Então, dada essa sequência aqui, ó, AN, AN-1, AN-2, né? A2, A1, A0. Então, aqui a gente tem uma sequência, tá? Ou seja, números ordenados. E esses números aqui, eles podem ser complexos, tá bom? Então, essa daqui, ela é uma sequência complexa. Então, seu AN pode valer 2, seu AN-1 pode valer I, seu AN-2 pode valer 7 mais 2I, beleza? Esses números aqui, eles são todos complexos. E a gente vai pegar aqui uma função P, definida com domínio e contradomínio nos complexos, né? Então, é uma função complexa. E o nosso P de x, deixa eu colocar aqui em vermelhinho, o nosso P de x, pessoal, ele vai ser dado aí por AN x elevado a n, mais AN-1 x elevado a n-1, mais A2x ao quadrado, mais A1x, mais A0, né? Então, esse daqui vai ser o nosso polinômio, né? O polinômio, pessoal, como vocês podem perceber, então, ele é uma função, né? Ele é uma função que a gente vai ter aqui vários termos, né? Esse AN, AN-1, né? AN-2, até o A0 vão ser os nossos chamados coeficientes. Beleza? Então, ó, coeficiente é isso aqui. Aí, o coeficiente multiplicando aqui a variável vai ser o nosso termo. Então, a gente tem termos, N termos, né? Na verdade, N mais 1, né? Porque você tem aqui 0, 1, 2, 3, 4. Então, você tem N mais 1 termos aqui, ó. Tudo bem? Você tem N mais 1 coeficientes. E esse cara aqui, ó, da pontinha, o A0, ele é chamado aí de termo independente. Tá? Porque ele não está multiplicando nenhum x. E como vocês podem perceber, pessoal, os expoentes dos nossos x's aqui são apenas números inteiros, tá? Então, o n, o n-1, o n-2, o 2, o 1 e até mesmo o 0, né? Porque o A0, ele multiplica x elevado a 0, que é 1, né? X elevado a 0 vai ser sempre 1, então é como se aqui tivesse um x elevado a 0. Então, todos esses x's aqui, do nosso polinômio P de x, eles estão sendo multiplicados, estão sendo elevados, melhor dizendo, né, a um número inteiro. Tudo bem? Então, vamos dar aqui alguns exemplos de polinômios, ó. Exemplos. Vamos pegar aqui um polinômio f. O polinômio f é 1 mais 2x mais 3x ao quadrado menos 5x ao cubo. Isso aqui é um exemplo de polinômio, tá? Como vocês podem ver aqui, o termo independente é 1, né? O A1 é 2, o A2 é 3 e o A3 é menos 5, né? Porque eu estou falando aqui dos coeficientes. A gente também pode ter outro polinômio, 1 mais 7x à quarta, né? Esse polinômio aqui, pessoal, a gente diz que ele é incompleto, porque tá vendo que ele não tem x, nem x ao quadrado, nem x ao cubo? Ele é incompleto, então. Enquanto que esse de cima aqui, ele é completo. Tá? Porque esse daqui, que é o termo de maior expoente, ó. Eu representei todos os termos de menores expoentes que esse. Então, como eu estou representando o x ao quadrado, o x e o x elevado a 0, né? Que é o termo independente, ó. Como eu estou representando todos os termos antes do de maior grau aqui, esse polinômio de cima a gente disse que ele é completo. Tudo bem? E esse polinômio de baixo aqui ele é um polinômio incompleto, porque falta termos aqui. Tá? Outro exemplo de polinômio. 5ix menos 3 mais i
x ao cubo. Ó, então percebam que os nossos coeficientes, né, que no caso aqui o A1 é 5i, o A3 é menos 3 mais i, né? O A0 é 0 e o A2 é 0 também, né? Porque a gente não tem nem A2 nem A0. Então, esse polinômio aqui, ele também é um polinômio, né? Porque a gente pode ter coeficientes complexos. E, como vocês podem perceber, que o nosso x está elevado a 1 e o nosso x está elevado a 3. Tá bom? Agora, se eu pegar isso aqui, pessoal, ó... sei lá, i de x, certo? X ao quadrado mais x elevado a menos 1. Isso aqui é um polinômio? Isso aqui não vai ser polinômio, tá bom? Não é polinômio. Por que que esse cara aqui ele não é polinômio? Porque aqui o nosso x está elevado a menos 1. Tá bom? Eu falei aqui que nossos expoentes têm que ser inteiros, né? Mas, além disso, eles também têm que ser naturais. Isso aqui, pessoal, ó, x elevado a menos 1, ele não é um polinômio, tudo bem? Justamente porque esse menos 1 aqui, ó, ele não é um número natural. Beleza? Porque isso aqui é como se fosse x ao quadrado mais 1 sobre x. Aí isso aqui deixa de ser polinômio, tá? Tudo bem? Pode ver aqui também que nossos polinômios eles são definidos dos complexos para os complexos. Se eu coloco 1 sobre x aqui, o x não pode valer 0. E aí já dá problema no domínio, tá? Então, os nossos polinômios, as potências do x aqui, ó, tem que ser elevados a números naturais. Tranquilo? Então, basicamente, isso aqui que é polinômio. Beleza? Tá. Aí, o que é o valor numérico do polinômio, pessoal? O valor numérico do polinômio... Vamos colocar aqui, ó. O valor numérico. O valor numérico é quando você substitui o x por algum número. Por exemplo, se você tem aqui que o seu f de x é, sei lá, 2 mais x ao quadrado mais 3x ao cubo, né? Se esse daqui é seu polinômio, se você calcula o f de 2, você está calculando um valor numérico para o seu f, porque você está substituindo o x por um número, tá? Então, isso aqui vai dar 2 mais 2 ao quadrado mais 3 vezes 2 ao cubo, né? Aí 2 mais 2 mais 4 mais 8 vezes 3, que é 24, vai dar aí 32, né? 4, 8, 8 mais 32, 8 mais 24, 32. Beleza? Então, esse daqui é o valor numérico desse polinômio para o x igual a 2. E aí você também pode colocar aqui, e o f de i? Quanto que vale o f de i? Aí você faz 2 mais i ao quadrado mais 3i ao cubo, né? Então, isso aqui é 2 mais i menos 1. E i ao cubo é a mesma coisa que i ao quadrado vezes i, né? Que, portanto, é menos i. Então, o f de i é igual a 2 menos 1, 1, i menos 3i, menos 2i. Tá bom? Então, pode perceber aqui que a gente está trabalhando nos complexos. Tranquilo? Mais uma propriedade aqui dos polinômios. Ó, o que é o polinômio nulo? O polinômio nulo, pessoal, é o polinômio que o p de x sempre é igual a 0 para qualquer x. Tá bom? Isso aqui só vai acontecer quando os nossos coeficientes forem todos iguais a 0. Tá? Então, esse polinômio nulo aqui, todos os coeficientes dele são 0, né? Ou seja, ele é o 0.
Então, qualquer x que você coloca aqui sempre vai dar zero, tá bom? E ele é o chamado de polinômio nulo. Falando sobre igualdade de polinômio, igualdade de polinômio, pessoal. Se a gente tem aqui que o polinômio a de x é igual ao polinômio b de x, a gente conclui que todos os coeficientes do a tem que ser iguais aos coeficientes do b. Então, o a0 tem que ser igual ao b0, o a1 tem que ser igual ao b1, o a2 tem que ser igual ao b2, e assim por diante. O an tem que ser igual ao bn. Então, eles têm que ter os mesmos coeficientes e a mesma quantidade de termos, né? Beleza? Então, tipo assim, se você pegar aqui esse polinômio 2 mais x ao quadrado mais x ao cubo, né? E o polinômio igual a ele, por exemplo, o g de x, ó. Se, por exemplo, a gente quer determinar o a0 mais x ao quadrado mais 3x ao cubo, ó. Quanto tem que valer o a0 para o g ser igual ao f? Bom, todos os coeficientes têm que serem iguais, né? Tem que ser iguais. Então, esse coeficiente já é igual a esse é igual a esse é igual a esse, então o a0 tem que ser igual a 2. Tá? Então, se a pergunta fosse, qual que é o a0 para o g ser idêntico ao f, né? Para ser igual ao f. O a0 tem que ser 2, porque aí você iguala os coeficientes, e igualando os coeficientes você iguala os polinômios. Beleza? Mas, tipo assim, a gente só está estendendo, pessoal, o que a gente sabe de polinômio para os complexos, tá? Mas é a mesma coisa. Ó, dito isso, pessoal, agora a gente vai falar sobre operações. Tranquilo? Operações. Então, a gente vai começar aqui falando sobre a adição e a subtração. Ó, vou dar um exemplo aqui, tá? Vamos supor que a gente tem aqui os polinômios f de x, que é dado por 4 mais 3x mais x ao quadrado. E a gente tem o polinômio g de x, dado por 5 mais 3x ao quadrado mais x à quarta. Beleza? Aí a gente quer calcular aí a soma dos polinômios, né? O f de x mais o g de x. Isso aqui, pessoal, vai resultar num terceiro polinômio, tá? Que, por exemplo, a gente pode chamar de h de x. Ou até mesmo de f mais g de x. Beleza? Mas, ó, esse h de x, ele vai ser dado pela... Aí a gente vai somar termos de mesmo grau, né? Então, ó, 4 com 5 vai dar 9, né? Aí 3x, como o g não tem o termo com x, né? Fica 3x mesmo. Aí, x ao quadrado mais 3x ao quadrado mais 4x ao quadrado. Nenhum dos polinômios tem x ao cubo. E o x à quarta não tem com quem somar, então ele fica x à quarta mesmo. Tudo bem? Então, a gente vai somar os coeficientes de termos de mesma parte literal, né? Então, o x ao quadrado você soma com x ao quadrado, o x você soma com x, termo independente você soma com termo independente. E a mesma coisa para subtração, só que ao invés de você somar, você subtrai. Beleza? Se você quiser calcular o g menos o f, aí você faz 5 menos 4, 3x ao quadrado menos x ao quadrado, 0x menos 3x, né? Aí isso daqui teria que trocar o sinal. E x à quarta menos 0x à quarta, x à quarta. Beleza? Então, adição e subtração, pessoal, não tem nada de novo, tá? A gente soma aí os termos de mesmo grau ou subtrai os termos de mesmo grau. Tranquilo? Isso aqui que é adição
barra subtração de polinômios. Ó, eu vou fazer aqui a subtração, tá? G de x menos f de x, ó. Isso aqui é a mesma coisa, ó, que 5 mais 3x ao quadrado mais x à quarta, menos 4 mais 3x mais x ao quadrado. Ó, você pode até aplicar a distributiva do sinal e tratar como se fosse uma soma, né? Então, o g menos o f vai ser 1, ó, menos 3x mais 2x ao quadrado mais x à quarta, tá? Então, você trata como se fosse uma soma com o sinal de menos aplicado. Beleza? Vamos aí para multiplicação. Multiplicação. A multiplicação, pessoal, a gente faz por meio da propriedade distributiva. Beleza? Então, a gente vai multiplicar os polinômios aplicando aí distributiva. E eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo, né? Então, vamos falar aqui que o nosso f de x, ele é x mais x ao quadrado, e o nosso g de x é 1 mais ix mais 2x ao quadrado, tá? Aí eu vou multiplicar o f pelo g. E eu vou obter aí um novo polinômio, né? Então, ó, x mais x ao quadrado, que multiplica 1 mais ix mais 2x ao quadrado. Aí a gente faz a distributiva, né? X vezes 1, x. X vezes ix vai dar ix ao quadrado. X vezes 2x vai dar mais 2x ao cubo. X ao quadrado vezes 1 dá x ao quadrado. X ao quadrado vezes ix vai dar ix ao cubo. E x ao quadrado vezes 2x ao quadrado vai dar 2x à quarta. Né? E aí, se a gente juntar isso aqui, fica x mais, ó, ix ao quadrado mais x ao quadrado e mais 1x ao quadrado. 2x ao cubo mais ix ao cubo, 2 mais ix ao cubo, mais 2x à quarta. Tá vendo? Então, esse polinômio novo aqui é o resultado do produto de f com g, né? Como vocês podem ver aqui, basta fazer a distributiva. Não é isso? Bom, pessoal, falando agora sobre grau. Grau de polinômios aí. O grau de um polinômio, pessoal, vamos escrever aqui, ó. O grau do polinômio é igual ao grau do maior termo. Beleza? Então, por exemplo, se a gente tem aqui o f de x igual a 4 mais 7x mais 2x ao cubo menos 6x à quarta, ó. Vamos aqui olhar o grau de termo por termo. Esse cara aqui, ó, 6x à quarta, tem grau 4, porque ele é x à quarta, né? E o grau disso aqui é o grau desse expoente, que é 4. O grau do 2x ao cubo é 3, porque o x está ao cubo. O grau de 7x é 1, porque o x está elevado a 1. E o grau de 4 é 0, porque o 4 está multiplicando um x elevado a 0, né? O 4 é o termo independente. Então, os graus dos termos são esses aqui. 0, 1, 2, 0, 1, 3, 4. Né? Então, qual que vai ser o grau desse polinômio? O grau desse polinômio, pessoal, vai ser 4, porque é o grau do maior termo. E aí a gente representa, né, com esse símbolo aqui.
Beleza? Esse símbolo aqui, então, ele está representando o grau. Grau de f é igual a 4. Beleza? Tá, ó. Observações, né? Deixa eu fazer aqui em outra página. Se a gente tem um polinômio f e um polinômio g, pessoal, ó, né? O f tem o grau f e o g tem um grau g aí, que pode valer qualquer coisa, né? Então, por exemplo, o grau de f pode ser 3, o grau de g pode ser 4, né? O que a gente pode dizer do grau da soma, né? Pensa comigo, ó. Se você tem aqui um polinômio de grau 3, você vai ter um x ao cubo. E se você tem um polinômio de grau 4, você vai ter um x à quarta. Então, quando você somar esses dois polinômios, você vai ter lá x ao cubo mais x à quarta. Quem tem maior grau? O x à quarta. Então, o grau da soma vai ser o grau do maior dos polinômios. E a gente escreve isso da seguinte forma, né? O grau da soma dos dois polinômios é dado pelo máximo entre o grau de f e o grau de g. Então, se você pega um polinômio de grau 10 e um polinômio de grau 6 e soma, qual que é o grau do polinômio resultante? É 10, porque 10 é o maior grau. Tá? Se ele tem grau 10, pessoal, ele tem um termo x à décima, que você vai somar com outro polinômio que não tem um termo de x à décima. E aí o polinômio resultante vai ter um termo de x à décima, que, portanto, vai ditar o grau do polinômio. Tá? Então, se você tem dois polinômios somando, o grau vai ser o maior dos graus. E se você tem dois polinômios de mesmo grau, né, por exemplo, você tem um x ao quadrado e um x ao quadrado. Quando você somar, vai somar os x ao quadrado e o grau vai continuar sendo 2 do maior termo. Tá? Então, isso aqui também é válido quando seus polinômios têm mesmo grau. E o polinômio do produto, vamos dar uma pensada aqui, ó. Deixa eu pegar aqui a nossa multiplicação, ó. Tá vendo que o grau desse cara aqui, é 2 e o grau desse cara aqui é 2? Olha o polinômio resultante, pessoal. O polinômio resultante tem um x à quarta, tá? Ó, pensem aqui comigo, ó. O grau desse cara aqui é 2. Significa que ele tem um x ao quadrado. E o grau desse cara aqui é 2 também. Significa que ele também tem x ao quadrado. Em algum momento, esse x ao quadrado aqui vai ser multiplicado por esse. E aí você vai ter x ao quadrado vezes x ao quadrado, que vai dar x à quarta. Né? Então, o grau do produto é a soma dos graus. É o grau do f mais o grau do g. Beleza? Exemplo. Se você tem aqui que o seu polinômio f é 1 mais x ao quadrado, qual que é o grau do f? Ó, o grau do f é 2. E se você tem aqui um g que ele é dado por 2 mais 3x, qual que é o grau desse cara aqui? O grau desse cara aqui é 1. Né? Então, se a gente somar os dois polinômios, ó, vai ser 1 mais 2, x mais 3x, x ao quadrado. Olha lá. Tá vendo que juntou um x ao quadrado com um x, ó, e apareceu x ao quadrado aqui? Né? Significa que o grau da soma é 2, que é o maior dos graus. Tá? E o produto? F vezes G, pessoal, ó, esse vezes esse vai dar 2 mais 5x mais 5x ao quadrado mais 3x ao cubo, tá? Porque em algum momento o x ao quadrado vai multiplicar o 3x e vai formar o 3x ao cubo. Então, a gente vai somar o grau 1 com o grau 2. E você vai ter o grau do produto, que é 3, que é 2 mais 1.
tá bom? Então, isso significa aí que o grau do produto a gente soma os graus e o grau da soma a gente pega o maior dos graus dos dois polinômios. Beleza? Maravilha. Bom, pessoal, na próxima parte da aula a gente vai falar sobre a divisão de polinômios, né? Então, vamos aprender aí duas maneiras de fazer a divisão, que é pelo método de Descartes e pelo método da chave. E em seguida, a gente vai ver aí divisões por binômios do primeiro grau, tá bom? Mas a gente vê isso aí direitinho na próxima parte da aula.